Alguns meses atrás, aqui no Rio de Janeiro, um prédio desabou no centro do Rio. E aconteceu por quê? Nós somos chamados a nos agarrarmos à verdade de Deus, proclamarmos e defendê-la. E quando eu vi aquele prédio caindo, eu pude pensar no período que nós vivemos. Aquele prédio caiu porque as pessoas acharam que elas podiam fazer qualquer coisa fora da planta naquele lugar. As pessoas achavam que isso não era importante. Então, para sua comodidade, alguém achava que uma parede não podia ser tirada. O que é essa parede? Essa parede não é nada. Prédio tão grande, tão sólido. Vamos tirar a parede e fazer uma sala maior, não é? E o outro tinha uma outra ideia. Ninguém consultava a planta, ninguém consultava o engenheiro. Aquele prédio tinha décadas e décadas. E lá, décadas atrás, esse processo começou. Ele tinha uma quantidade de andares e as pessoas resolveram fazer mais 2 andares ali em cima, 3 andares. Ninguém pensou, mas vai ter uma planta. A estrutura que foi feita era para essa quantidade de andar. Você não pode colocar mais andar. Não, não pode. Vamos colocar. Nós não podemos dizer que aquelas pessoas eram mais intencionadas, que o propósito delas era derrubar o prédio, mas elas derrubaram. Porque elas acharam que podiam fazer qualquer coisa, segundo suas conveniências, e elas foram fazendo. Elas achavam que não estava atingindo nada estrutural, mas estavam. E aquele prédio estava condenado. Era uma questão de tempo, ele caía. Porque a estrutura para suportar aquele peso tinha sido modificada. O peso, quando nós achamos que podemos fazer isso com o Evangelho, é evidente que nós não entendemos o Evangelho. Quando as pessoas acreditam que cada um pode tirar uma parede daqui, colocar algo ali, abrir um espaço aqui, olha, o Evangelho está muito estreito nessa parte aqui, nós precisamos tirar essa parede aqui, para dar mais gente aqui. Quando nós não consultamos a planta, quando nós achamos que o criador da planta, não é importante, quando achamos que a planta que ele nos deu não é importante, e cada um, bem ou mal intencionado, já que tem esses 2 tipos de coisa, pode fazer o que quiser, nós chegamos a um ponto onde a ruína é inevitável, e nós já começamos a colher os frutos da ruína. Você pode dizer, mas muita coisa boa estava acontecendo naquele prédio também. Até aquele dia tinha banco, pessoas estudando, empresas, parecia que aquele prédio prosperou, parecia que estava tudo bem, porque o colapso não acontece de uma hora para outra. O mal tinha sido feito nas estruturas, mas ele ficou algumas décadas em pé. E enquanto ele estava de pé, as pessoas foram ficando mais ousadas e mais felizes. E para a empresa crescer e para as coisas melhorarem, eles foram derrubando mais paredes. Quando nós não confiamos e não olhamos a planta, nós estamos no caminho da tragédia. Essa é a história da igreja dos nossos dias. As pessoas não conhecem o Evangelho, elas não conseguem ver a glória do Evangelho, então elas vão tirando coisas. Se você não confia na planta, se você não confia em quem fez a planta, você vai derrubar o prédio, e o que sobrará será apenas escombros e ruínas. Olhe para a Europa, o islamismo está crescendo cada vez mais, porque o islâmico, ele não tem dúvidas sobre o Alcorão, ele não tenta ir mudando, mas aquela sociedade cristã achou que podia tirar todas as paredes, e que você vê escombros. Olha o Evangelho no Brasil,
ele não se parece com o evangelho da Bíblia. Foram tirando paredes, alargando, pensando no sucesso. Então o que Deus quer dizer para nós é que a verdade é a coisa mais importante, é mais importante que qualquer coisa, é mais importante que nós nos sintamos à vontade, é mais importante do que os bilhões de pessoas que vivem na terra. A verdade é mais importante. Deus é a verdade, a palavra dele é a verdade. Em Romanos 3,4 diz: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julga. Deus não pode mentir, Deus não pode errar, sua planta não pode estar errada. Mas quando você não conhece mais, quando você não consegue ver mais a glória de Deus, você acha que a verdade não é relevante. Cada culto devia ser para proclamar a verdade, defender a verdade, e devíamos fazer isso com toda a nossa vida. Não importa mais nada, não importa se os resultados vão ser esses ou aqueles, se o que a gente fala vai ser ouvido ou vai cair ao vento. Jesus diz em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, se você deixou a verdade, não há mais santidade. Nós estamos aqui para adorar em espírito e em verdade. Jesus nos disse para acreditarmos na verdade, nos disse para falar a verdade, nos disse para meditar na verdade, compreender a verdade, andar em verdade, nos deliciar com a verdade, obedecer a verdade. É tudo sobre a verdade. Não é que a verdade é uma coisa importante, ela é tudo no Evangelho. Olhe para um lugar onde a verdade não é o centro do culto, e aquele é um culto falso. Mas por que nós achamos que podíamos tirar paredes, abrir espaço para as pessoas se sentirem melhor, para termos maior sucesso? A razão é só uma: nós não enxergamos a glória do Evangelho. Avivamento é um despertamento para a glória do Evangelho, quando nós de novo enxergamos. O apóstolo Paulo diz que esse Evangelho é o Evangelho do Deus bendito, o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho da paz, o Evangelho da nossa salvação. Mas qual é o Evangelho? Hoje, as pessoas não conhecem o Evangelho na igreja, não podem falar sobre suas doutrinas principais, eles simplesmente pensam que aquilo são paredes que podem ser retiradas, para não atrapalhar, para nós atingirmos nossos objetivos. O apóstolo Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas por quê? Não é? O que ele estava tão ansioso para pregar? Porque ele se sentia obrigado em pregar o Evangelho. Que Evangelho é esse que o apóstolo Paulo se sentia na obrigação de dizer: ai de mim se eu não fizer isso? Nós, ao perdermos a visão da glória do Evangelho, ao não darmos mais importância à planta, ao não darmos mais importância ao arquiteto, nós achamos o importante é que o prédio está de pé. Nós não conseguimos antever a ruína. Um homem há 100 anos atrás, Spurgeon, disse como a igreja estaria hoje. Ele não era um vidente, ele viu as pessoas tirando as paredes, as estruturas. Aonde aquilo pode acabar? Qualquer pessoa sensata e que conhece a planta e o arquiteto pensa a mesma coisa, sabe? Então o que nós precisamos recuperar é a visão da glória do Evangelho. Se nós recuperarmos a visão da glória do Evangelho, nós nos tornaremos, e devemos ser, soldados num combate, num único combate, o combate pela verdade que de uma vez por todas nos foi dada. Em 2 Coríntios 4,
O apóstolo Paulo nos dá uma visão geral, e o texto é muito rico, mas nós vamos ter que passar de maneira geral o que é o Evangelho, e por que nós temos que defendê-lo, e por que nós não podemos simplesmente achar que as pessoas podem tirar paredes dentro das suas conveniências, mesmo que elas nos achem pessoas chatas, não é? E desagradáveis. Nós devemos dizer, não, não pode. Nós devemos fazer a denúncia. Nós devemos lutar pela verdade. Então, 2 Coríntios capítulo 4, nos dá uma visão da glória do Evangelho. E isso é tudo que nós precisamos recuperar. E qual é o tema de 2 Coríntios 4? Sofrimento. Não é estranho? A glória do Evangelho está lá, onde o tema principal é sofrimento. Este é o ponto. Ele explica a glória do Evangelho. Ele fala no versículo 4, o Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho da glória de Cristo. Esse é o nosso tema. O que nós pregamos é o Evangelho da glória de Cristo. Nós não mexemos nisso. Nós não tiramos paredes. Nós não estamos preocupados se as pessoas estão confortáveis ou não com aquelas paredes no lugar, com a estrutura que Deus fez. Nós olhamos para a glória do Evangelho, e a compreensão da glória do Evangelho é crítica. É tão crítica quanto mexer na estrutura daquele prédio. Mexa ali e ele vai desabar. É uma questão de tempo. Ela é de importância vital. Ela supera a natureza de todas as coisas. Ela é inigualável, importante. A glória do Evangelho é que faz o Evangelho ser transcendente sobre todas as coisas que existem no mundo. Ele não é uma filosofia de vida. Existem 1000 filosofias para ajudar as pessoas no casamento. O Evangelho não é mais uma. Existem 1000 filosofias para as pessoas viverem. O Evangelho é algo transcendente. É por isso que ele é glorioso. E o sofrimento é uma questão imediata aqui em 2 Coríntios 4. Paulo narra a sua dor através da carta inteira. A carta inteira de 2 Coríntios fala sobre a dor, o sofrimento do apóstolo Paulo. E nós ficamos pensando, por que ele se expunha tanto? Por que esse homem se colocou diante de tanta dor, tanto sofrimento, sua vida inteira? E ele explica, ele dá a resposta, é por causa da glória do Evangelho. É por isso. Sabe? Nada está acima disso. Nada tem a proeminência, nada tem mais importância. A mensagem que eu prego é a mensagem do Evangelho todo glorioso de Deus. Então, quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, você vê uma vida de dor e sofrimento. Muitas pessoas hoje conseguem ver um Evangelho diferente. Elas estão prontas a tirar todas as paredes, afetar todas as estruturas. Elas querem um Evangelho que elimine o sofrimento. Mas aqui onde nos é mostrada a glória do Evangelho, o tema é o sofrimento. Paulo jamais faria isso. Paulo viveu a vida inteira e pregou a vida inteira num mundo hostil para o que ele estava pregando. Um mundo furioso, um mundo brutal. E no entanto, ele nunca mudou a mensagem. Ele nunca pensou, vou tirar essa parede. Há muita hostilidade, há muito ódio. Quando ele chegou no final da sua vida, quando nós lemos suas palavras de despedida, ele disse, eu estou pronto, porque já estou sendo derramado como libação. Em 2 Timóteo 4, o tempo da minha partida está próximo. Essa é o final da sua vida. E ele diz no próximo versículo, eu lutei. Ele lutou o quê? O bom combate. Foi uma batalha. Do dia que ele se converteu ao dia que ele morreu, foi uma batalha. Foi uma guerra. Foi brutal. Foi hostil. Você sabe como terminou a vida dele? Terminou a vida dele colocando sua cabeça num bloco de madeira para que um carrasco com um machado arrancasse sua cabeça fora. Foi hostil e brutal do início ao fim. Ele foi preso várias vezes. Quando Paulo ia pregar
nas cidades, não é como nós, ou quando nós vamos viajar, ou quando eu vou pregar em algum lugar, nós pensamos, será que o hotel é confortável? Será que dá para dormir direito? Paulo ia para uma cidade e pensava, será que a cadeia é muito ruim? Não é? Será que os guardas são muito violentos? Porque ele sabia que era para lá que ele ia. Ele pensava, que tipo de prisão deve ser nessa cidade? E alguém provavelmente podia chegar junto a Paulo e dizer para ele, olha, poxa, afrouxa um pouco. Será que você vê que as pessoas não estão gostando? Será que apanhar de cidade em cidade não faz você chegar à conclusão de que tem uma coisa errada? O que você está pregando? Você deve tirar algumas paredes. Você está indo de cidade em cidade, você vai acabar sendo executado numa cidade dessas. Você tem que viver a vida inteira com as pessoas atrás de você, planejando te matar. Você tem que viver com uma tropa de pessoas atrás de você, respirando ódio, todos os dias. Você tem que ser maltratado pelo teu povo, os judeus, e tem que ser maltratado pelos gentios. Você não pode fazer alguns ajustes. Você não pode fazer alguns ajustes no Evangelho que torne ele menos, de uma maneira que as pessoas não sejam tão hostil ao que você está pregando. A pergunta é, como Paulo pôde suportar isso? Apanhar de cidade em cidade, sofrer tanto, porque Paulo compreendeu a glória do Evangelho. Ele disse, não vou mexer nas paredes, não vou mexer em nada. Não, mas não está funcionando, as pessoas estão odiando. Então a gente, quando olha para o capítulo 4 aqui, no versículo 1 ele diz, nós não desanimamos. Por que alguém, pregando que se prega hoje, ficaria desanimado? Ele tinha tudo para ficar desanimado. Ele diz, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, nós não desanimamos. E lá no versículo 16 ele vai dizer, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, nós não estamos desanimados. Isso realmente é importante, sabe? A tradução não é a melhor, ele usa a palavra no grego, ekakel, e depois kakel, é a raiz da palavra kakos, que quer dizer mal. Ele está dizendo na verdade o seguinte, eu não agi mal em momento algum, eu não vou fazer mal à verdade de Deus para ter um pouco de conforto. Ele está dizendo, olha, eu tive tentação de mudar o que eu pregava, para não apanhar de cidade em cidade, mas não farei isso. Eu não faço isso, eu não faço. Eu ensino. Você pode seguir uma verdadeira ladainha do apóstolo Paulo. Ele diz assim, no capítulo 1, 13 e 4, bendito seja Deus, o nosso Pai, e Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, que nos consola nas nossas tribulações. Essas tribulações. E alguns versos à frente, ele já fala sobre toda a angústia, no versículo 4, no versículo 5, ele fala sobre os sofrimentos de Cristo, que são agora os seus sofrimentos em abundância. Então 2 Coríntios 1, 5 ele diz, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Você vê como isso é repetitivo. No versículo 6, nós estamos aflitos, mas nós suportamos pacientemente o sofrimento. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. E qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos agora padecendo. No versículo 8, nós não queremos que vocês ignorem o tamanho da nossa aflição. Ficamos sobrecarregados excessivamente, além das nossas forças, e nos desesperamos da vida. Ele está dizendo, nós ficamos à beira da morte. E no versículo 9, temos a sentença de morte todos os dias sobre nós. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não podia ver nenhuma saída humana
para não apanhar, morrer e sofrer de cidade em cidade. Os inimigos tinham tudo, o poder, a oportunidade, e nós não tínhamos nenhuma confiança em nós mesmos. Como iríamos nos livrar da mão deles, do poder que eles tinham? Mas nós colocamos nossa confiança em Deus, não porque achamos que Deus não permitiria que nós morrêssemos desses sofrimentos, mas porque cremos que, se for da vontade dele, ele pode até nos ressuscitar dos mortos. Se você continuar lendo, foi apenas uma situação horrível após outra situação horrível, após outra situação horrível, após outra situação horrível. E você chega no capítulo 2, ele diz assim: vocês me dão tristezas, ó Coríntios. É isso. Ele usa uma palavra de profunda angústia no coração. Eu sofro a dor por vocês não viverem a verdade, além de todos esses outros sofrimentos. Além disso, alguém naquela igreja levantou e acusou na face, e ninguém da igreja o defendeu, ninguém daquela igreja. E se nós voltarmos no capítulo 4, no versículo 8, ele diz: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Ficamos abatidos, mas não destruídos. Travemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Em outra realidade, nós podemos morrer a qualquer momento. Nós sofremos dia a dia. No versículo 11, estamos constantemente entregues à morte. No versículo 12, a morte opera em nós. É assim que ele viveu a vida. Ele não viveu uma semana assim, ele viveu décadas dessa forma, desde que se converteu. No capítulo 6, versículo 4, como um servo de Deus, e resistência, aflição, sofrimento, angústia, espancamento, prisões, tumultos, trabalhos, insônia. Esse era o jeito que era, essa foi sua vida. Mas ele disse: eu não vou desonrar o Evangelho, não vou tirar uma parede, não vou torná-lo aceitável à minha geração, não vou fazer com que ele seja mais cômodo para a minha vida, traga menos sofrimento. Ele disse: eu vou pregar por honra ou por desonra. Em 2 Coríntios 6, de 8 a 10, por difamação ou por boa fama, tido por enganadores, quando somos verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a vida de Paulo. Essa é toda a sua vida. No capítulo 10, versículo 10, seus críticos disseram: suas cartas são graves, mas a presença dele é inexpressiva, seu discurso é desprezível. As pessoas disseram: você é feio e não sabe falar muito bem. É isso. E agora, no capítulo 11, versículo 6, eu posso não ser um orador eloquente, ele diz, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Essa é a verdade sobre Paulo. O que você diria para ele? Afaste-se, não seja tão teimoso. Por que continuar com isso? Sabe, você é um homem cheio de cicatrizes, cheio de doenças crônicas, por causa da violência. Essa é a verdade de Deus, queridos. O que nós temos que entender é o seguinte: ou nós a aceitamos ou a rejeitamos, ou aceitamos o prédio ou nos mudamos dele. Nós não podemos mudá-lo, não por qualquer tipo de conveniência. Aceite a dor, aceite a rejeição, aceite o desprezo do mundo, mas isso não é possível se você não ver a glória do Evangelho. E Paulo viu a glória do Evangelho, e ele nos dá os motivos pelos quais ele viveu assim. Em primeiro lugar, ele entendeu a superioridade da nova aliança para com a velha. E ele diz: portanto, uma vez que temos esse ministério, que ministério? Você pergunta, por que ele fala isso? Ele está falando do capítulo anterior, no versículo 8 do capítulo 3.
Não será o ministério do Espírito Santo ainda mais glorioso? Ele estava dizendo no capítulo anterior, o ministério da lei foi cheio de glória, e ele fala como o rosto de Moisés brilhava. Ele diz, pessoas morreram por causa da lei, havia glória nela. E ele diz, não é muito mais gloriosa a nova aliança em Cristo? Não é muito mais profunda? Não nos revela mais a natureza de Deus? Então ele diz no versículo 9, se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, porque a lei só condena, não pode salvar. Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso é o ministério que produz a justiça. Isso é enxergar a glória do Evangelho. 2 Coríntios 3:9. Ele diz, a lei tinha uma glória, e no entanto ela mandava todas as pessoas para o inferno. Agora, se ela tinha uma glória, não é muito mais glorioso o ministério do Espírito, o Espírito da vida? Essa é a nova aliança. E ele compara a nova aliança com a velha, nós não podemos estudar. Mas lá no capítulo anterior ele diz, a nova aliança da vida, no versículo 6. No 7:9, a nova aliança da justiça. No versículo 7, 9 e 11, a nova aliança é permanente. No 12, a nova aliança traz esperança. No 13 e 14, a nova aliança é clara. No 15, 16, 18, a nova aliança é centrada em Cristo. No 17, 18, a nova aliança é cheia do Espírito e do poder. Paulo diz, é esse o ministério que nós recebemos. Não é glorioso, este ministério é permanente. Ele revela as profundezas de Deus, ele é centrado em Cristo, ele tem o poder de levar os homens da depravação total ao céu. Ele via a glória da nova aliança, ele disse, como eu poderia ousar tirar alguma coisa dele, porque os homens não gostam? Então isso foi o compromisso da sua vida, porque ele entendia a velha aliança. Ele perseguiu os cristãos, ele levou a primeira aliança a sério, ele foi meticuloso, ele foi um legalista, ele queria ser justificado pela lei, ele era um fariseu, ele era piedoso, desde a sua juventude, ele fez tudo possível para agradar a Deus. Ele diz isso em Filipenses 3, eu era o fariseu dos fariseus, segundo a primeira aliança eu fiz de tudo, mas agora, olha a glória da nova aliança, aquilo não deu em nada, deu em morte. Paulo é um convertido raro, não é? Poucos fariseus se converteram, ele era tão legalista, e a conversão dele foi um amanhecer glorioso para um homem, que sabia que os desesperos por viver de acordo com a vontade de Deus pela lei, não dava em nada, não sei em morte. Ele se arrepende de tudo, ele não se arrepende dos maus feitos, ele se arrepende da sua justiça, ele se arrepende da sua bondade. Ele conseguiu ver que diante de Deus sua bondade era pura maldade, e seus atos de justiça eram imundos. Então a nova aliança foi como o raiar do sol para ele, sabe, o fariseu. Então se alguém nunca entender a glória da nova aliança, ele acha que pode tirar paredes. Para quê? Para o Zé ali conseguir ficar no Evangelho. Ele não entendeu. Ele não entendeu a glória do Evangelho. Nós não podemos dar às pessoas uma compreensão truncada do Evangelho. Eles precisam de toda a glória do Evangelho. Se alguém não conhecer o Evangelho de fato, ele está perdido. Independente de achar que é o povo de Deus e viver numa igreja o resto da sua vida. Então Paulo suportou tudo. Ele suportou tudo porque ele viu a glória da nova aliança, viu o que ela dava ao homem e o que só ela dava. Ela dava justiça diante de Deus, ela justificava o homem. Então ele dizia, e ele viveu, eu tenho que pregar a qualquer preço. Se as pessoas vão me bater, eu não posso fazer nada. Eu vou sofrer essas muitas tribulações, mas eu não vou alterar. Quem seria louco de alterar essa planta perfeita de Deus? Por causa do quê?
Então ele diz isso, uma vez que temos esse ministério, que recebemos por misericórdia. Essa é a segunda coisa. Muitas pessoas pensam que ganharam o direito de pregar o Evangelho, mas Paulo diz que não, por misericórdia, eu recebi essa maravilhosa incumbência de pregar, eu não mereço. Essa é a segunda coisa. Só quem vê a glória do Evangelho pode se sentir assim: eu não sou digno de pregar. Mudar ele, puxa vida, eu não sou digno nem de falar dele, que dirá de mudá-lo, não sou louco. Ouça as palavras do próprio apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, 12 e 13. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui um blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu alcancei de Deus misericórdia. Misericórdia, agora ele deixou eu pregar o Evangelho, um homem como eu, isso é misericórdia. Eu não tinha o direito, nenhum de nós tem o direito de pregar o Evangelho, porque nós somos vis, e o Evangelho é o Evangelho da glória de Deus. Imagina quão vil é alguém que acha que pode mudar o Evangelho. É porque essa pessoa não só se considera digna do Evangelho, mas se considera maior que ele. Essa é a segunda coisa porque Paulo sofreu e nunca mudou o Evangelho, nunca o alterou, nunca tirou paredes. Ele diz: eu não sou digno de pregá-lo. Alguém fala assim: olha, você se preparou, foi ao seminário, você tem um jeito de se comunicar, é por isso que você prega, por isso que Deus te escolheu. Paulo dizia: não, eu sou indigno. O fato de ele ter me escolhido não tem nenhuma razão a não ser a sua misericórdia. Pregar o Evangelho é um surpreendente e avassalador privilégio que eu não mereço. É o contrário. Esta é a boa notícia do céu. Não foi minhas habilidades, minha força, ou aquilo o meu valor que me fez um pregador, foi a misericórdia de Deus. Se não fosse, Deus não deixaria alguém vil pregar algo tão maravilhoso, tão sublime. Eu vejo algumas pessoas que pregam o Evangelho, falam comigo: pastor, mas não, de pastor para pastor não está funcionando, eu tenho ficado decepcionado. Por quê? Porque as pessoas não estão ouvindo. Isso acontece por quê, queridos? Porque as pessoas se acham dignas. É como alguém que se preparou para ser alguma coisa na vida, então ela está trabalhando lá na sua empresa e ela não acha que ela é muito valorizada, e a pessoa pensa: poxa, eu valo mais que isso, não é? Eu tenho mais valor que isso, eu me preparei, eu sou digno de algo maior, algo melhor. Essas pessoas não estão me valorizando, eu não posso ser tratado dessa maneira. Paulo diz: eu não sou digno do Evangelho, então não importa a maneira com que eu sou tratado. Se eu conheço todas as prisões das cidades, mas esses pastores que às vezes conversam comigo, eles ficam cansados de fazer o bem. Era conforme nós estivéssemos reclamando: estou dando o melhor de mim, todos os meus dons, talentos e capacidades, e por que não está acontecendo? É o contrário, nós devíamos pregar o Evangelho sempre com esse senso: eu não sou digno de pregar o Evangelho. Obrigado, Deus, por poder pregar esta verdade ao mundo, quer ele seja surdo ou não para ela. Eu sou indigno e vil. Que Paulo está dizendo o seguinte: eu nunca vou superar a misericórdia de ser um pregador do Evangelho. Eu nunca vou chegar ao ponto em que isso não passe de misericórdia, porque eu sempre vou ser indigno. Paulo nunca superou isso, nunca superou a glória do Evangelho, que dirá mexer nele. Em terceiro lugar, porque o nosso tempo corre rápido, a glória do Evangelho, ele apareceu na sua compreensão do ministério da misericórdia de Deus, como nós vimos. Em terceiro lugar, ele mostra a necessidade de um coração puro, não é? Ele diz: eu tenho que viver uma vida santa e pura, porque ai de mim se não for digno, e não ter uma vida digna da verdade de Deus, da verdade. Antes anunciamos os procedimentos, sem procedimentos secretos e vergonhosos, no versículo 2, ele diz: eu não tenho uma vida secreta. Quando eu estou pregando, eu não estou interpretando, eu não tenho uma vida dupla. Quando eu estou em casa, eu não tenho um outro tipo de vida.
porque eu vi a glória do Evangelho. Não é simplesmente um discurso que eu posso ir mudando de cidade em cidade, ou eu posso viver outra coisa lá dentro da minha casa. Não, eu não tenho uma vida secreta, eu não tenho uma vida dupla, eu vivo conforme o Evangelho. Eu não tenho uma vida escondida, eu não ando em dois mundos, não ando em dois caminhos. Esse é o que ele está dizendo. Eu renuncio a tudo isso. A sua defesa no versículo 12, ele diz: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido, de como temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Ele diz: o que eu prego externamente é aquilo que está queimando o meu coração, é aquilo que mudou a minha vida. Como eu poderia mudar isso para não apanhar em algum lugar, para não sofrer ou não ser morto? Ele disse: eu vivo uma vida de santidade por causa desse Evangelho. Se eu acreditasse que ele pudesse ser mudado, eu ia adaptando a vida e ela não precisava ser como ela é. Ou seja, mudar o Evangelho é mostrar a profunda hipocrisia dos nossos corações, que não acreditam de fato naquilo que nós falamos. Mas então, se ele é verdade, eu não tenho uma vida dupla, eu tenho uma vida igual, em público e secretamente. E se até secretamente eu vivo isso, como eu poderia mudar isso para não apanhar e sofrer? Essa é a glória do Evangelho. O quarto ponto, não é? É o compromisso de pregar a Bíblia com precisão. Quem não prega a verdade de Deus com precisão, começa a tirar paredes do lugar. Não viu que se você vê a glória do Evangelho, você vê ele é intocável. O mundo não é mais importante que o Evangelho, porque o mundo não é mais importante que Deus, seu caráter e sua santidade. O mundo não é mais importante que a verdade. Várias vezes eu, lá em casa, fico escutando na internet mensagens, pregadores, não é? Não esses muito, mas os mais sutis, que eu acho mais perigosos. E às vezes as pessoas perguntam: por que você está vendo isso? Por que você está ouvindo isso? Sei lá, eu fico indignado ouvindo aquilo, mas volta e meia eu estou ouvindo. Talvez aquilo sirva só para aumentar a minha indignação contra a mentira pregada em nome de Deus. Pessoas adulterando a palavra de Deus, tirando todas as paredes, arruinando vidas, destruindo as pessoas por causa do sucesso. Elas adulteram as Escrituras, cortam qualquer coisa para que as pessoas se sintam confortáveis, porque elas querem pessoas, porque pessoas trazem dinheiro e porque pessoas mostram sucesso. Então Paulo diz: antes nós renunciamos a esses procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Versículo 2, não torcemos a palavra de Deus, não usamos de subterfúgios secretos, não, essa é a lição para nós. Volte no versículo diz assim: nós não somos como muitos vendendo a palavra de Deus. A palavra que ele usa é vigaristas, vendedores, charlatões. Ele usa a palavra de homens que diluíam o vinho com água, como a gente chama de batizar, não é? Como batizam gasolina. E tinha um cunhado meu que o pai dele vendia leite, e disse que um dia o pessoal lá que comprava leite reclamou que foi um peixe no leite, não é? E ele disse que não sabia porque que o peixe estava lá. Por que será, não é, que um peixe estava no leite, não é? Peixe vem do rio. Paulo diz: é assim que eles são. Eles diluem, acham que o Evangelho é forte demais para o coração sensível de um mundo rebelde contra Deus. Diluem o Evangelho, não eram sinceros, capalos é a palavra que ele usa em grego, é a palavra usada para traficante, vigarista, fraudador. Então no capítulo 4 ele diz:
que ele não andava segundo a astúcia do homem, como enganador. A palavra que ele usa vem da mesma palavra de energia, panorgia. Ouja vem de energia. Ele diz: eu não uso todas as minhas energias para enganar as pessoas, adulterando a palavra de Deus. Ele está dizendo o seguinte: se você acredita na glória do Evangelho, se você viu, não brinque com ele. Se você acredita no Deus da Bíblia, não brinque com ela. É o que ele está dizendo. Não adultere, não mude. Então ele diz no versículo 2: não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade. Clara exposição da verdade. Precisa, esse é o elemento, precisão. Se nós vimos a glória do Evangelho, nós queremos precisão em cada texto, em cada linha, em cada frase. Não importa se o mundo no final nos apedreja, porque a verdade tem um poder de autoevidenciação, e ela o faz. Nós rejeitamos, até o mundo sente vergonha e diz: isso não pode estar certo, esses homens são enganadores. Como nós podemos viver numa geração em que grande parte da igreja consegue sentar e ouvi-los, quando até o mundo sente nojo do que eles estão fazendo? Estão enganando as pessoas, estão tirando delas as coisas, a motivação deles é vil. E mesmo o mundo que pode te dizer: você é um puritano, ele vai respeitar, porque ele vê de fato que há um compromisso com algo, que não é simplesmente deixar as pessoas à vantagem para tirar vantagem delas. Então nós não temos como alterar a mensagem. Muitas pessoas dizem: olha, mas nós não estamos, dizem para mim, pastores, nós não estamos obtendo os resultados. E a questão é: sério? Era isso que você estava preocupado quando você começou a pregar a verdade de Deus? Se você realmente compreendesse a glória do Evangelho, você teria descoberto, esse é outro ponto, que o resultado depende de Deus e não de nós. Você lembra da parábola do semeador? Ela não fala sobre os métodos de semear, ela não fala sobre as estratégias de semear, ela fala sobre o coração duro dos homens. É aí que está o problema. E Jesus interpreta e diz: a semente é a verdade, e ela cai num coração duro, tem pedra, tem ervas daninhas. Não fala nada sobre o semeador, sobre ele usar uma técnica quando as coisas não funcionarem. Está falando sobre a pregação do Evangelho. Nós ganhamos as sementes, nós semeamos. Como as pessoas fazem lá fora, nós não temos como garantir os resultados. Quem sente a glória do Evangelho compreendeu, porque estudou o Evangelho, que o resultado não é nosso compromisso. Se nós não tirarmos essas paredes, a firma não vai crescer. Meu filho, o prédio vai cair, as pessoas vão morrer. O que você está fazendo é ajudá-las a morrer, é levá-las para a tragédia. Siga a planta, siga o que Deus diz, é o que Paulo está dizendo. Mas muitas pessoas pensam e dizem, e há um monte de livros: nós temos que conseguir quebrar e superar a resistência do consumidor. Meu querido, na minha Bíblia, a resistência do consumidor se chama depravação total. Ela é invencível por métodos. O homem odeia a verdade de Deus, odeia Deus. Um homem entregue a si mesmo vai para o inferno. Não há técnicas para vencer a resistência do consumidor. Mas a pessoa faz isso porque ela não acredita na Bíblia, não acredita no que ela diz. E alguns ficam desanimados: mas eu prego, não está dando. As pessoas dizem: Paulo, olha, você está indo de cidade em cidade, apanhando. As igrejas são pequenas, está cheia de problema, você está cheio de dor de cabeça. A maior parte dos líderes rejeitam você, a população rejeita você, os judeus rejeitam você, os gentios rejeitam você. Qual é a resposta de Paulo? Temos que ter uma nova estratégia, realmente está difícil. A resposta dele está no versículo 3, ele diz:
Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão se perecendo, ele está encoberto. É por isso. O problema não está no evangelho, eu não vou mudá-lo. Por causa da depravação total do homem, por causa da escuridão dos seus corações, é por isso que eles estão se perdendo, é a resposta dele. Mas se o nosso evangelho está encoberto, não é por causa de nenhuma técnica, é por causa do coração dos homens. Essa é a posição padrão da raça humana. E alguém pode perguntar, mas Paulo, por que os homens então são assim? Ele responde no versículo 4, porque o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu não mudo o evangelho da glória de Deus, porque eles estão cegos. O problema não é a sua técnica, o problema é o coração deles, o problema é a depravação deles. Então você vem com suas formas pragmáticas. Eu morro de rir com cada livro que ensina a plantar igreja, o evangelismo eficaz. Dá vontade de perguntar aqueles autores que ganham dinheiro, sério? Você acha que isso mudaria o coração do homem? Você acha que ganharia o jovem fazendo um festival de picolé? Você não está brincando? Você acha que se nós tocarmos a música que eles gostam de ouvir, o seu coração depravado ia amar Deus e a santidade? Isso é ridículo. Superar a resistência do consumidor é tirar todas as paredes, é acabar na ruína, sabe? Porque a mensagem não é boa para isso. Qual era a mensagem que Paulo pregava? Ele dizia que um judeu que não era romano, pobre, que foi assassinado, era Deus. Para os gentios, imagine você procurar um romano e falar para ele, sabe, você vai ter que se humilhar diante de um carpinteiro que viveu até alguns anos atrás. E o que aconteceu com ele? Mataram ele na cruz. Mas ele é o Deus do universo. E você vai ter que se humilhar diante dele, ele é o Deus vivo e verdadeiro. Mas mais do que isso, você vai ter que rejeitar todos os deuses e mestres. Você vai ter que confessar o seu pecado. Você vai ter que entender que você está perdido, irremediavelmente perdido diante dele e da sua justiça. De um carpinteiro que foi morto? Um judeu que foi crucificado, com uma morte que só as párias da sociedade têm. Exatamente. Isso é difícil de se vender, queridos. Você não pode fazer isso ficar interessante. Você não pode vencer a resistência do consumidor no mundo pagão, dizendo para ele, se humilhe diante do carpinteiro que morreu. Confesse que tudo que tu faz de bom é um trapo imundo, e que se ele por graça não te salvar, você está perdido. Ele é o Deus encarnado, ele é o único Salvador, ele é o Deus verdadeiro, e você vai ter que servi-lo como um escravo. Você vai ter que ser servo, porque ele é o Senhor. Você fica espantado porque ele apanhava de lugar em lugar. Todos os deuses são falsos. Toda a cultura de vocês está falida. Toda a cultura dos gregos e dos romanos não é nada, não passa de um monte de inutilidade. Ele é Deus, ele é Deus. E é por isso que Paulo diz que pregar a cruz era uma loucura. Era uma loucura. Isso quer dizer o quê? Os resultados dependem de Deus, queridos. O evangelho é tão ofensivo, que nenhum homem natural vai aceitá-lo. Vai se humilhar, vai reconhecer o que Deus diz. Se você diz que existe um Deus para ajudar o homem a ganhar dinheiro, ter um casamento feliz, viver uma vida melhor, as pessoas vão aceitar, mas esse Deus não é o Deus da Bíblia, e isso não é o evangelho da glória de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu não posso dar a vida, eu prego a loucura da cruz e espero que Deus dê. Em quinto lugar, ele diz, nós não pregamos a nós mesmos, ou seja,
Eu não invento método. Não é o método de Paulo de salvar as vidas, método de Paulo de salvar o casamento, método de Paulo, eu não tenho método nenhum. Ele diz, nós não pregamos a nós mesmos, no versículo 5. O que eu estou pregando, ele está dizendo, não é um método que eu inventei, e que eu posso ir adaptando às situações, e às pessoas, e às culturas. Eu não prego a mim mesmo, mas eu prego Cristo Jesus como Senhor. Se isso é uma ofensa para vocês, em Coríntios, em Roma, eu não posso fazer nada. Eu tenho que dizer que Ele é o Senhor, e que você é um pobre miserável, que merece estar debaixo da ira de Deus. Você diz, bem, como é que pregando isso você pode esperar algum resultado? Como é que pregando essa mensagem, Paulo podia ter alguma expectativa? Ele dá a resposta. Ele diz no versículo 6, pois é Deus quem disse. Primeiro ele diz, olha, eles não podem enxergar, e o Deus desse mundo cega eles. Então alguém diz, então pregando o que tu está pregando, como você espera que alguém se converta? Ele diz no versículo 6, como? Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é um dos versos mais profundos da Bíblia. Ele diz, como o homem se converte? Quando Deus, da mesma maneira que disse lá no Gênesis, haja luz, diz, haja luz, e então o coração do homem é inundado com a glória do Evangelho de Deus. Ele está dizendo, olha, Deus entra na escuridão do coração do pecador, Ele acende a luz, e então ele vê, então ele se prostra diante de Cristo como Senhor. É isso que torna o ministério tão emocionante, queridos. Você não fica ali, passando as noites pensando nos resultados, porque você não prega a si mesmo. Você não fica pensando amanhã qual o estilo que eu vou usar, eu vou pregar não sei aonde, o público é esse, que tipo de coisa eu vou falar para que eles mudem. Não. Se você entendeu a glória do Evangelho, você compreendeu a sua insignificância. Por que nós achamos que podemos fazer os homens mudarem com as nossas ideias? Porque nós nos achamos grandes demais, e nos achamos grandes demais porque não vimos a glória do Evangelho. Se você entender a glória do Evangelho, você entender a superioridade da nova aliança, entender que por misericórdia Deus deixa você pregar o Evangelho, entender que você tem que ter uma vida digna e pura, digna do Evangelho, entender que as Escrituras devem ser pregadas com precisão, e se você entender que o resultado depende de Deus e não de você, você vai chegar a essa conclusão maravilhosa: eu sou insignificante. E é o que ele diz, porque temos esse tesouro, que é o Evangelho, em vasos de barro, indignos. É isso. Agora, ele não está falando só sobre uma panela de barro, ou uma bonita panela de barro como nós somos acostumados. Não. Em 2 Timóteo capítulo 12, versículo 20, ele diz, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata. Ok, há vasos de ouro e de prata, mas não só. Nele você serve comida, as coisas mais importantes. Há também vasos de madeira e de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Você está pronto para isso? Ele está dizendo, esse tesouro está num vaso assim, de barro, o vaso que as pessoas colocavam lixo naqueles dias, não vasos cheios de honra. Ele diz então, este tesouro, que é o Evangelho da glória de Cristo, está em vasos de lixo. Em 1 Coríntios, Paulo fala dessa mesma forma, não é? Para algumas pessoas problemáticas. Então ele diz, no versículo 13 de 1 Coríntios 4, nós pregadores, e o povo de Deus que prega a verdade, nós somos a escória do mundo, nós somos a escória das coisas. Essas palavras ferem a autoestima delicada da nossa geração. Ele está dizendo, a palavra que ele usa é aquela raspa que fica na panela, arroz agarrado, que eu não gosto, não é? Ele diz, nós somos aquela coisinha agarrada no fundo, a escória. É isso que nós somos. Se você compreende a glória do Evangelho, você compreende que você é insignificante. Nós somos apenas vasos de barro. O que ele está dizendo assim, eu não mudo o Evangelho,
Porque eu sou apenas vaso de barro. Você diz, eu estou apanhando cidade em cidade, e daí? Perto da glória do Evangelho, eu não sou nada. Não é nada eu apanhar por causa dele. Então, eu prometo acabar aqui. Paulo abraçou os benefícios do sofrimento. É o que ele diz, por causa da glória do Evangelho. Sabe? Ele está dizendo, se você quer ser eficaz neste mundo, então, você deve compreender que a eficácia do nosso Evangelho nos faz sofrer no mundo. Ser a escória do mundo, ser aquilo que o mundo não quer. Então ele diz no versículo 8 a 12, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O importante é isso, nós queremos que ele seja revelado em nós. E o versículo 11, nós somos entregues à morte por amor a Jesus. No versículo 12, a morte opera em nós, mas em vós a vida. É isso, queridos. Ele diz, nós somos indignos, nós não somos nada, não pregamos a nós mesmos, nem nosso método. O Evangelho é precioso demais, ele não é algo que eu possa mudar por causa de mim ou por causa dos outros. Paulo tinha essa grande revelação da verdade de Deus. Então ele diz, o sofrimento está produzindo em nós um peso de glória. Ele vai dizer nesse texto, não importa se o homem exterior está se corrompendo com tudo isso. Você diz que eu estou velho, marcado, doente por causa de tanto apanhar, de tantos lugares, mas essas tribulações produzem em nós um peso de glória muito excelente. Eu jamais mudaria. Isso é ver a glória do Evangelho, e é isso que nós perdemos hoje. Ele diz nesse mesmo livro, lá na frente, eu vou me gabar das minhas fraquezas, para que Cristo habite em mim. Portanto, eu estou contente com minhas fraquezas, eu estou contente nas afrontas, estou contente nas angústias, estou contente nas perseguições, nas dificuldades por causa de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ele viu a glória do Evangelho, ele entendeu que é uma questão de vida ou morte. Ele entendeu o absurdo de se tirar todas as paredes para as pessoas se sentirem bem, e no final o prédio cair, todas elas morrerem e perecerem. Ele diz, não, eu creio no Evangelho. A maior parte das pessoas hoje não creem no Evangelho como ele está na Bíblia, inventaram o Evangelho. Mas ele então diz assim no versículo 13, tendo o mesmo espírito de fé, de acordo com o que está escrito, criei, por isso falei. Ele está dizendo, eu prego o Evangelho porque eu creio nele. Se eu não acreditasse, eu não pregava. Se eu achasse que eu pudesse mudar ele, eu inventava outra coisa, inventava uma religião. Mas eu prego o Evangelho porque eu criei, por isso eu prego. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, é o que ele diz no versículo 13. Então muitas pessoas às vezes dizem, olha, quando você conversa com o pastor Josemar, de uma maneira, ele parece muito mais brando do que quando ele está pregando. Eu viajo, as pessoas acham assim. Porque quando nós estamos pregando, ou quando nós estamos falando sobre a verdade do Evangelho, não importa se o mundo inteiro nos achar um vaso de lixo, ou a escória, nós pregamos porque nós acreditamos. Se nós não acreditássemos, nós pensávamos, isso aqui vai ofender as pessoas, as pessoas não vão gostar, vou tirar isso. Mas eu acredito. O Evangelho não é um negócio na nossa vida, não é uma religião para melhorar nosso casamento, nossa vida, a criação dos nossos filhos. O Evangelho é a verdade de Deus. Nós cremos, por isso nós pregamos. Quando nós chegamos no ponto em que nós achamos, a sociedade vai se ofender, os cristãos vão se ofender, porque hoje, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós pensamos, vai ser um embate com o mundo. Mas hoje é um embate muito maior com aqueles que dizem serem cristãos, porque eles acreditaram no Evangelho que não é o Evangelho. Então,
nós estamos queimando por dentro pela verdade de Deus. Nós não pensamos, podemos mudar isso aqui, podemos tirar essa parede para as pessoas não ficarem muito chateadas. Elas não gostam de ouvir isso, essa doutrina, o ser humano não gosta. Nós cremos no Evangelho, nós vimos a sua glória, nós não temos escolha, a não ser pregar Ele. Esta é a virilidade espiritual que o apóstolo Paulo mostra. No final da sua vida ele diz: eu estou sendo oferecido por libação, minha vida vai ser sacrificada, mas eu guardei a fé, eu mantive ela como eu a recebi, eu não fui mudando ela durante os anos, eu guardei a fé, eu lutei um combate para que ela ficasse como Deus a revelou. Eu não mudei o Evangelho. Ele é capaz de dizer: ainda que eu apareça pregando outro Evangelho, não acreditem, não é possível mudar o Evangelho, e ele ainda ser um Evangelho verdadeiro. Então, todas essas coisas foi porque Paulo viu a glória do Evangelho. O que nós precisamos hoje? Ver a glória do Evangelho. Quando nós vermos a glória do Evangelho, nós pregaremos toda a verdade de Deus. Sabe, o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu não estou nisso para fazer sucesso, não estou nisso para o mundo me achar alguma coisa importante, eu não estou procurando uma reputação na vida, meu nome foi para a lata de lixo por causa de Cristo. Eu não estou olhando para o sucesso nesta vida. É o que ele diz: esse sofrimento está produzindo um peso de glória para a eternidade. É isso que eu procuro. Eu não estou pregando o Evangelho porque eu quero que as pessoas me aceitem, me achem um sucesso, não estou buscando uma boa reputação, eu sou tratado como um bandido, não me importa. Eu não me importo com a leve e momentânea tribulação. Eu não estou olhando para as coisas que se veem, ele diz no texto, mas para as que não se veem. Porque para as que se veem, essas que se veem são terrenas, as outras são eternas. É assim que Paulo compreendia a glória do Evangelho. É por isso que ele não tirou nenhuma parede. Ele combateu o combate. Ele morreu decapitado, mas ele guardou a fé. Só quando alguém enxergar a glória do Evangelho, poderá viver dessa forma. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso combate, queridos. Vamos ficar de pé.